Eu vejo você. Como essa frase de cura que nós usamos dentro das constelações familiares pode mudar a sua vida. Meu nome é Meire Tesouro e se você escolhe receber da minha energia, esse vídeo é para você. Bom, antes de mais nada, né? Quando eu quero mudar a minha vida, mudar algum aspecto da minha realidade, a primeira coisa que eu preciso fazer é realmente reconhecer, olhar para aquilo. E você pode falar assim, Meire, mas eu já estou vivendo, né? Eu estou olhando. Não é esse tipo de olhar, né? Quando a gente fala eu vejo você, é algo mais profundo. É quando eu não fico brigando com aquela situação, é quando, né? Porque muitas vezes você fala, ai, tô de saco cheio disso, eu não aguento mais viver a mesma coisa sempre, não consigo mudar, né? Nada muda na minha vida. Quando eu faço isso, quando eu tô brigando com a minha realidade dessa forma, você não está olhando verdadeiramente. Então, o olhar é de uma forma mais profunda que eu já vou explicar. Então, a primeira coisa é olhar e reconhecer aquilo que você está realmente vivendo. Então, primeiro, sem julgamento, sem querer brigar, sem querer rejeitar. E outra coisa também que acontece, que eu percebo, é que muitas pessoas, elas estão tão, né, nessa vibe da positividade, isso é bom, né, focarmos no positivo, mas antes eu preciso curar isso para colocar o positivo de uma forma que ela me ajude a alavancar e não me cegar em relação àquilo que eu preciso resolver, né? Isso é uma positividade tóxica, quando eu só fico ali na gratidão, muito obrigada, e eu não olho verdadeiramente aquela situação para resolver. É a mesma coisa assim, imagina que você está entrando numa casa e a casa está super suja, imunda, cheia de lixo no chão, mas ao invés de você limpar, já vai colocando os tapetes, vai né, grudando os quadros na parede, sendo que a casa está imunda. Vai chegar uma hora que né, a sujeira vai vir à tona, entende? Os ácaros, tudo aquilo vai fazer mal para você. Então não adianta você só ficar na positividade, sem verdadeiramente olhar para aquela situação, reconhecer aquilo que você está vivendo. Eu atendi uma pessoa que ela era exatamente assim, não, porque vai dar certo, muito positiva, otimista, mas ela não reconhecia a real situação que ela vivia, né? Ela não conseguia pagar as contas básicas dela, né? Então quem inclusive estava financiando aquela terapia, um processo terapêutico, era uma amiga que queria que mudasse, mas enfim. Só que ela não reconhecia que ela estava vivendo, por exemplo, a escassez, a dependência financeira. Ela achava que não, que para mim escassez é quando não entra nada, zero, né? Mas não era, o que entrava não era suficiente nem para cobrir os gastos mais básicos, como alimentação e moradia, percebe? Ela gastava em outras coisas, mas ainda assim não era um ganho suficiente para ela se manter nem o básico dela. Então ela não reconhecia a escassez. Então se eu não reconheço aquilo que eu estou vivendo, eu não consigo mudar. Porque primeiro eu preciso reconhecer e para depois a mudança chegar. E uma outra situação é o seguinte, para que eu possa verdadeiramente mudar e transformar qualquer área da minha vida, eu preciso olhar para dentro de mim. Por quê? Eu não sei se você já ouviu falar no você precisa ser para ter. Ou seja, antes de você ter alguma coisa, um relacionamento feliz, uma vida mais próspera, você precisa ser isso, entende? Eu percebo que muitas pessoas também só ficam no fazer, na ação. Então vamos pegar, né, só essa parte da situação financeira. A pessoa fica lá mudando de emprego para emprego ou mesmo de negócio para negócio, só que aquilo não vai adiante, as coisas não acontecem. Por quê? Porque não adianta você mudar o fora, você precisa mudar dentro de você. Entende? É uma programação interna que está fazendo com que você crie o exterior. Um exemplo aqui que me veio de um dos treinamentos que eu fui. O treinador ele trouxe até assim, eu vou
trouxe até aqui uma figura de uma árvore. Então ele falou assim, imagine que você tem um limoeiro e você tá lá, né, só porque o limoeiro, qual o fruto que ele vai dar? Os limões. Só que você tá de saco cheio dos limões. Ah, porque é azedo, porque é ruim, eu não aguento mais, já enjoei. E aí você vai lá e cola umas maçãs, né? Cola várias, né? Várias dúzias de maçãs. Só que vai chegar uma hora que essas maçãs vão acabar. E de novo o que vai aparecer? Os limões. Por quê? Porque você não tem que ficar buscando mudar o fora, o externo. Você precisa olhar para as raízes. Então você precisa trocar por uma macieira, pela raiz da macieira, se você quer as maçãs. Percebe? Então assim, não adianta eu mudar de cidade, mudo de relacionamento, mudo de emprego, mudo de negócio, mas se eu não mudo os meus padrões internos, né? Aquilo que está provocando a construção dessa minha realidade que eu tanto não desejo. Então, você primeiro reconhece, olha para essa situação e depois você vai fazer essa mudança interior. Então, a gente vai fazer isso, tá bom? É um exercício aqui, tá? Uma prática. Primeiro, então, o que você vai fazer? É colocar essa situação, olha para essa situação que você está vivendo, né, que você quer transformar. Como eu disse, você pode pegar em todas as áreas da sua vida, mas vamos fazer um por um. Suponhamos a parte financeira. Então você vai olhar para essa situação financeira. Seja o que está te incomodando são as dívidas, ou seja, a escassez financeira, que realmente não entra nem o suficiente para você viver. Traga isso. Porque quando eu falo eu olho você, eu vejo você, o você não não é só a pessoa, né, o ser vivo ali. Não, quando eu falo eu vejo você, é também a situação. Porque toda situação é uma energia. Então vamos supor, escassez. A escassez, ela é uma energia. Entende? Que tá aí criando, né, a vida escassa mesmo da sua vida. Então a escassez, ela é uma energia. Então eu quero que você, com os olhos fechados, traga essa energia, vamos supor, da escassez. Então traga a energia da escassez e deixa que a sua mente reproduza essa imagem. Pode ser uma pessoa, pode ser somente, sei lá, uma coloração, uma energia. Não importa de que forma sua mente vai projetar essa imagem. Traga essa imagem. E sem barreiras nenhuma, sem querer brigar com essa situação, sabe, desarmado mesmo, você vai olhar para aquilo e diga: eu vejo você. Com os olhos fechados. Eu vejo você. E vai percebendo que você vai sentindo ao dizer: eu vejo você. E agora, continuando o exercício com os olhos fechados, você vai falar, né? Você vai fazer as seguintes perguntas. Eu gosto muito de colocar a palavra verdade antes das perguntas, porque a verdade também é uma entidade, a verdade também é uma energia. Então você vai dizer: verdade. Aqui eu estou honrando, né? Aqui eu estou sendo fiel e leal, mantendo essa situação na minha vida. De novo, verdade, a quem eu estou sendo fiel e leal para manter essa realidade na minha vida. A segunda pergunta: quando foi ou que situação do meu passado me fez acreditar nessa situação? Verdade, quais foram as situações no meu passado que me fizeram acreditar nisso? Outra pergunta. Verdade, quem me fez acreditar nisso? Verdade, quem me fez acreditar nisso? E você vai perceber que pode surgir várias memórias ou situações ou pessoas
na sua mente. E você vai escrever. Antes de falar como você vai resolver, eu quero trazer alguns exemplos para você entender. Às vezes você fala assim, como assim eu estou sendo fiel e leal a alguém, né? Como nós estamos, quando a gente nasce numa família, de alguma maneira a gente nasceu naquela família porque tem um propósito ali, né? Que eu carrego como missão para resolver dentro daquele sistema familiar. Então, de forma inconsciente, nós vamos estar sempre, de alguma maneira, repetindo histórias de alguém ou as dores de alguém. Às vezes não é nem pai, mãe, às vezes são avós, bisavós e etc. Né? Isso de forma inconsciente. Eu vou te trazer aqui um exemplo. Teve uma pessoa muito querida, muito querido inclusive, quando ele veio quando ele veio buscar, né, um processo terapêutico para curar a vida financeira dele, ele falou assim para mim, Meire, eu não tenho condições de bancar agora nesse momento, mas eu vou fazer das tripas corações porque eu preciso transformar isso na minha vida. Eu não tenho dinheiro no banco, meu nome tá todo sujo, tô cheio de dívidas, mas eu preciso resolver. E sei lá como ele fez, mas ele me pagou direitinho. E em uma das sessões, o que foi que surgiu, que veio à tona? Uma das memórias que veio à tona foi ele, pequeno, ouvindo a história da infância desse pai, do pai dele, né? Então ele estava lá escutando a história, né? O pai falava assim, olha meu filho, porque quando eu era pequeno, a gente não tinha, né, comida em casa, a geladeira sempre muito vazia, nem tinha geladeira eu acho, mas a despensa vazia, quase não tínhamos móveis, a roupa sempre muito surradinha, né, velha, rasgando, era assim que a gente vivia, e o pai ali contando com todos os detalhes a escassez que ele viveu na infância. E a criança, ela imagina, né? Ela tem uma imaginação muito fértil, então ela realmente vivia aquela história do pai na mente dela. Foi então quando ele começou a contar essa história do pai, ele parou assim de repente e falou, Meire do céu, eu estou vivendo a mesma realidade. Ele parou assim e ficou olhando assim. Sabe quando parece que a pessoa meio que acorda, desperta, assim? Ele tava desse jeito, assim, com os olhos arregalados, olhando para a casa dele. Ele falou, Meire, eu quase não tenho comida na despensa, na minha geladeira, porque eu como fora. E detalhe, quando eu como fora, eu gasto muito mais do que se eu comprasse, fizesse umas compras e comesse aqui em casa, né? Eu gasto muito mais, eu como de manhã, de tarde, à noite, eu tô comendo fora, eu gasto muito dinheiro para me alimentar. Outra coisa, eu quase não tenho móveis na minha casa. E a minha roupa, olha só a minha roupa, ele ainda fez assim, olha só, surrada, sabe? E eu realmente uso a roupa até gastar. Eu só vou comprar quando realmente assim já tá rasgando e tá muito feio. Mas se não, eu tô usando aquelas mesmas roupas. Ele ficou assim admirado. Ele falou: "Meu Deus, como eu não percebi que eu tô vivendo e repetindo a história da infância de meu pai." Percebe? E a gente faz muito isso, claro, né? Não é de uma forma consciente, é sempre de uma forma inconsciente, percebe? Então, assim, nós estamos vivendo através de uma programação que a gente nem faz ideia que aquilo, sabe assim, aquela coisa assim, ai, nossa, eu nem lembrava mais dessa situação, e são programas que vai rodando e você vai vivendo, atraindo pessoas e situações para viver e validar exatamente essas programações. Percebe? Então, perceba aí as memórias que vieram para você, as situações que vieram para você.
E agora é a hora de ressignificar, né? Durante o processo terapêutico, eu uso várias ferramentas, como a EFT, como cura da criança interior, a própria ressignificação, usando um pouco da PNL, às vezes até, exercícios sistêmicos para eu transformar aquilo que eu acreditei. Então, sei lá, de repente a mãe, né, veio uma memória da mãe falando, ai, porque a vida é difícil, porque não sei o quê. Então, a criança vai recebendo aquelas programações de forma ou repetitiva, de tanto que todos os dias você escuta a mesma coisa, ou através de um forte impacto emocional. De repente, sei lá, você estava vivendo até bem, aí o pai perdeu o emprego, faliu, enfim, e aí você viveu, né, de uma forma bem dramática, difícil, essa mudança de status na sua vida, enfim. Então eu não sei qual é essa situação que chegou para você, mas o que você pode fazer é fechar os seus olhos, lembrar daquela situação e olhar para aquele seu eu do passado, seja uma criança, seja uma mocinha, seja, enfim, aquele personagem daquele seu passado, e conversar com ela e dizer que aquilo não precisa ser para você, que aquela vida não precisa ser sua, que você pode honrar, né, fazendo diferente mesmo, né, vivendo com mais prosperidade. Enfim, essa é uma forma da gente reprogramar a nossa mente, entende? Ou mesmo você pode usar todas as outras técnicas, né, mas antes é realmente reconhecer, é olhar para aquilo e diga, eu vejo você. Mas não é só também, somente no lado negativo não, né, eu falo porque a gente realmente precisa limpar, porque me veio agora uma situação assim, eu não tinha consciência de que a sorte me acompanhava, sabe, gente? Eu não tinha mesmo, achava, na verdade, até que eu era meio azarada, assim, né? Assim, porque eu associava a sorte com jogos, enfim, né? Você compra uma rifa ou compra alguma coisa e é raríssimo eu ganhar. Então, eu achava que eu era uma azarada. Só que eu fiz o meu mapa com uma pessoa querida também, e ele, dentro lá, que eu não sei, não lembro como que ele falou, mas com enfim, com as conjunturas lá dos planetas, enfim, ele falou assim, você tem muita sorte. E eu falei, nossa, eu nem tinha consciência dessa sorte. Então, o que eu também fiz, e você pode fazer, inclusive para aquelas habilidades que você tem, muitas vezes a gente nem reconhece, né? Então, eu coloco também essa energia da sorte, ou você pode colocar a energia da habilidade que você tenha, você coloca na sua frente e fala assim, eu vejo você. Uau, agora eu vejo você, né? E foi isso que eu fiz com a sorte. Eu olhei para a sorte e falei assim, eu vejo você. Agora eu vejo você e como eu posso verdadeiramente estar aberta para receber toda a contribuição que você pode ser na minha vida. E você pode falar isso para suas habilidades, para aquilo que você percebe mesmo e você nem dá valor, né? De repente para um dom, para uma qualidade, você não olha para isso. Tudo é energia, então olha para isso, né? E reconheça e diga, eu vejo você e como você pode ser contribuição para mim, como eu posso ser contribuição para o mundo através de você. Percebe? Então, eu vejo você. Então, eu vejo todos vocês, eu vejo você. Eu sei o quanto você é um ser divino, incrível. E o que eu tenho para te dizer é que você nasceu para ser feliz, você nasceu já muito abundante. Somente reconheça isso. Talvez o que esteja faltando aí é fazer isso. Olhar para isso, para o ser divino que você é e diga, eu vejo você. Tá bom? Um grande beijo, espero que tenha sido de contribuição para você e até mais.